Infelizmente, o que temos visto nesses últimos séculos, sobretudo nos últimos, eu diria, 50 anos, de uma maneira muito forte, é algumas mentiras que o inimigo semeou a nível global, que destroem a vida dos homens. Uma é a ideia de que, no fundo, todas as religiões são iguais. Essa é uma das maiores mentiras que o inimigo semeou no mundo de hoje. No fundo, todas as religiões são equivalentes. Não tem modo de dizer que essa religião é melhor do que essa. Cada um vem de uma cultura diferente, acredita de um modo diferente, sempre foi assim, sempre será assim. E essas mentiras são perigosas porque tem algumas coisas verdadeiras lá no meio. E por isso cola um pouco, mas não cola plenamente. E como o que nós, soldados de Cristo, precisamos ter muito claro nas nossas cabeças para combater esses erros, essas mentiras, é que é verdade que tem muitas religiões ao longo da história da humanidade, mas há uma distinção muito importante que se faz em teologia, que é uma coisa são as chamadas religiões naturais, que são as religiões que surgem da busca de Deus. O homem naturalmente busca Deus. O homem naturalmente é um ser religioso, porque é um ser inteligente, é um ser que contempla a maravilha da criação e se pergunta, mas quem fez isto? Que maravilha! Os dias, as estações, os planetas, a vida, de onde vem tudo isso? E isso é o motor das religiões naturais. O homem intui que tem um autor dessa maravilha que é a criação. E busca esse autor, e reza a esse autor, e oferece sacrifícios em gratidão a esse autor. E por isso todas as religiões do mundo têm orações, têm ritos, sacrifícios, têm votos, promessas. Isso é comum a todas as religiões. Depois há um segundo grupo pequenino de religiões reveladas. Então esta é uma ideia muito importante, que os inimigos de Deus não aceitam. Deus, uma coisa é você e eu buscarmos a Deus através da luz da razão, contemplando as maravilhas da criação. Outra coisa é Deus vir buscar você e falar com você. É muito importante. Imaginem, temos aqui aquele quadro de Jesus. E nós olhamos para o quadro e podemos ver que é um quadro muito bonito. E podemos imaginar coisas sobre o pintor daquele quadro. Alguém pintou aquele quadro e não está aqui. E os bons estudiosos diziam, quem pintou esse quadro é uma pessoa muito tranquila, muito serena, porque esse quadro transmite muita serenidade. Esse quadro se vê que foi pintado por uma pessoa que está em paz. Contemplando a obra, você conhece o autor, indiretamente. Imagine o que é entrar naquela porta, o pintor do quadro, pegar o meu microfone e contar quem ele é. É diferente, é bastante diferente. Então essa é a diferença das religiões naturais para as religiões reveladas. Uma coisa é o esforço humano para conhecer quem é Deus,
E outra coisa é Deus que vem ao encontro do homem e se revela e diz: eu sou assim. As religiões naturais dizem algumas coisas verdadeiras sobre Deus. Sim, dizem. Mas também dizem muitas coisas erradas. Porque é difícil conhecer Deus. Deus é Deus. Deus é o transcendente. É o que está para além de tudo. Com a luz da nossa razão é difícil conhecer Deus. Não é impossível, mas é difícil. E tem algumas verdades que nunca, por as nossas próprias forças, chegaríamos a conhecer se Deus não nos tivesse revelado. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Por exemplo, você nunca conhecia, olhando para o quadro, esse quadro, não tem jeito de saber se quem pintou esse quadro é brasileiro, português ou francês. Não tem jeito. É difícil, né? Mas Deus revelou-nos algumas verdades às quais nós nunca chegaríamos sozinhos. E confirmou muitas outras que não eram muito evidentes, que eram difíceis, né, de saber. Então essa distinção é muito importante para nós. Existem as religiões naturais e existem as religiões reveladas. Quais são as religiões reveladas, padre? São 3, fundamentalmente. O judaísmo, os nossos irmãos maiores, judeus, Deus chamou Abraão, todos temos, né, o Antigo Testamento. De onde vem o Antigo Testamento? Da sua Bíblia. Dos nossos irmãos judeus. Deus chamou Abraão, formou um povo, pois foram no Egito, Terra Santa. Nasceu Jesus, Jesus era judeu, Nossa Senhora. Então eles são a primeira etapa da história da salvação e da revelação. E Deus se manifestou ao seu povo e disse muitas coisas, coisas que os outros povos não sabem de Deus. E, portanto, o judaísmo e as outras religiões não estão no mesmo nível, porque umas são o esforço que o homem faz para conhecer a Deus, e aquela é Deus que se revela aos homens. Mas na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, muito amado, nos qual nos revelou tudo o que tinha para nos dizer. E fundou a Igreja Católica, Apostólica, Romana. E você é filho da Igreja Católica, Apostólica, Romana, fundada por Jesus de Nazaré. É muito importante, Jesus não é só um profeta ou mais um profeta, não é só um homem sábio, não é só, é o Verbo de Deus que se fez carne. Lá no Evangelho de São João, logo no início, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não tem nenhum paralelo em toda a história da humanidade, mais nenhum outro fundador de religião teve a pretensão de ser o Verbo eterno que se fez carne. Nunca. Não tem comparação com nada. Com nada. Com nada. E é muito importante perceber isso, porque isso é o fundamento de tudo. O fundamento de tudo é Jesus na nossa vida. Tudo o que Jesus disse é o Verbo que nos diz. É Deus que nos diz. E o segredo para viver na verdade e na felicidade é fazer tudo o que Jesus disse. O conselho de Maria nas bodas de Caná foi: fazei tudo o que o meu filho vos disser. É o conselho mais sábio do mundo. Ouça Jesus, meu irmão.
e não deixe que a palavra de Jesus não perca nunca a palavra de Jesus. Não se deixe confundir por outras palavras. Mas a medicina diz que, mas os astrofísicos dizem que o mundo foi criado. A palavra de Jesus é a palavra de Deus. É Deus falando com você. Os inimigos da igreja não aceitam a divindade de Jesus. Não aceitam a divindade de Jesus. Dizem, Jesus é mais um homem sábio, como e tantos outros, mas um. Tem Buda, tem Maomé, tem Jesus, é só mais um. É mentira, Jesus é o Verbo eterno de Deus, feito carne. Como nós rezamos na missa no credo, né? Depois tem também os muçulmanos. Os muçulmanos são um problema um pouco mais difícil, porque vieram depois de Jesus, século VII da nossa era, e têm a pretensão de ser a última etapa da história da salvação. Dizem que Jesus não é Deus, é só um profeta, mas que Maomé é que é o maior dos profetas. Não são contra Jesus, mas acham que os cristãos, que você e eu, estamos enganados. Que pensamos que Jesus é Deus, mas Jesus de facto não é Deus. Nem morreu na cruz e muitas outras coisas. Mas também acreditam que Nossa Senhora concebeu sendo virgem. Acreditam em algumas coisas que nós também acreditamos. E acreditam em muita coisa do Antigo Testamento. Os muçulmanos fazem uma coisa curiosa. Pegam na Bíblia, digamos assim, nas fontes da palavra de Deus e escolhem algumas coisas e acrescentam outras. Coisa que nós, por exemplo, não fazemos com os judeus. Nós acreditamos em todo o Antigo Testamento. Não arrancamos nem uma vírgula. Tudo que um judeu acredita e vai na sinagoga e lê todos os sábados, todas essas escrituras nós temos. Não se perdeu nada. Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, mas para completá-la. Mas com os muçulmanos o problema é diferente, porque eles já rejeitam, escolhem algumas coisas. Coisa que acontece também com frequência com os protestantes. Escolhem algumas coisas. A Bíblia dos protestantes é mais pequena que a sua, meu irmão. Sabia? Não tem todos os livros. Tem uns que eles tiraram. Por quê? Estranho, né? Hoje ninguém fala muito. Hoje vemos esse problema, né, dos fundamentalistas islâmicos. Tem muita gente que passa a ideia de que são só alguns muçulmanos que são radicais. Mas o problema não é assim tão simples. O Corão, que é o livro sagrado para os muçulmanos, no fundo, admite a violência, a força, o uso da força para propagar a fé. A submissão a Deus, que é o que eles querem. Ou seja, para os muçulmanos, Deus abençoa o uso da força na propagação da fé. E isso é um problemazão. Jesus nunca apontou uma pistola a ninguém, dizendo, você tem que me seguir. Mas para os muçulmanos parece que esse é o método escolhido por Deus. É verdade que tem muçulmanos que não são violentos, mas porque tem muitos muçulmanos que não vivem o Corão, não conhecem o Corão, que depois é escrito em árabe. Mas tem muitos problemas graves dentro do Corão. Tem algumas histórias bonitas de muçulmanos que se convertem ao cristianismo. Há uma que eu gosto muito, eu postei lá no meu Face,
Se alguém quiser ir ver, de um jovem muçulmano que desde criança entrou nas escolas de teologia muçulmanas. Os pais dele queriam que ele se tornasse um estudioso do Corão. E desde pequena criança, ele se dedicou, sabe tudo sobre o Corão. E no Corão se fala de Jesus. E ele começou a querer aprofundar mais quem é Jesus. E perguntava para os outros teólogos muçulmanos, mas não sabiam dar muitas respostas. Então ele decidiu ir numa igreja cristã e conhecer mais, e mais, e mais, e mais. E o que aconteceu? Jesus tocou o coração dele e ele se tornou católico. E depois começou a perseguição. Os pais dele foram muito duros com ele, muita violência. Estava morrendo desidratado, de sede, por causa da violência dos pais. E Jesus, milagrosamente, deu forças para ele e ele escapou, fugiu. Foi um milagre muito grande e ele conta tudo isso no vídeo. É só um exemplo, mas é um exemplo muito comovente. Então, essa é uma das mentiras mais venenosas, né, que temos no mundo de hoje. Todas as religiões, no fundo, são iguais. É mentira. É mentira. Você está na religião verdadeira. Não é que as outras religiões não tenham algumas verdades, que não hajam pontos comuns, mas em Jesus nós temos não só algumas verdades, nós temos toda a verdade.